Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Preocupações para com a impureza e suas consequências. Vamos procurar entender isto. Quando, a pedido do povo de Israel, no Monte Sinai, Deus começou a revelar o que ele queria. No início, Deus se manifestou e queria apenas dar uma demonstração de poder para que Israel temesse e amasse o Senhor. Mas eles ficaram tão apavorados com aquela manifestação que pediram a Moisés: Moisés, nós não queremos ver Deus mais. Isso nos apavora. Então, peça a Deus que fale com você e escreva o que Ele quer, então nós obedeceremos. Deus disse: está bem, vocês querem assim, eu não vou aparecer mais para vocês, vou dar uma lei escrita. A lei escrita foi dada por Deus a pedido do povo de Israel. E Deus diz: vocês querem, então eu vou dar essa lei. E Deus deu essa lei escrita na forma de mandamentos, mas acompanhada de estatutos e também testemunhos, as histórias e juízos. Tudo isso faz parte da lei. Entre outros aspectos da lei, Deus estabelece detalhes para o oferecimento de animais como sacrifícios para pagar os pecados das pessoas. Os animais eram oferecidos para pagar os pecados das pessoas. E a pessoa tinha que gastar dinheiro e ir pessoalmente, não podia mandar um servo, tinha que ir pessoalmente, impor as mãos sobre a cabeça do animal que seria imolado, morto, cujo sangue pagaria o seu pecado. Isso era estabelecido na forma de muitos detalhes por Deus, que passou isso para o povo de Israel. Pecado só com sangue derramado. Nenhuma expiação se fará sem que seja com o sangue. O sangue é que fará expiação pelos pecados. Mas havia pecados tão graves, voluntários, que nem o sangue a pessoa teria que ser apedrejada. Mas havia outras coisas erradas que eram impurezas. A impureza não era pecado. Como hoje a tentação não é pecado ainda. Mas se nós concebermos a imaginação, a tentação na nossa mente, nós podemos gerar o pecado dentro de nós. Isso está assim bem descrito em Tiago, no capítulo 1. A tentação ainda não é pecado, mas pode gerar o pecado. A impureza não é pecado, é um peso. Lá em Hebreus, no capítulo 12, nós somos exortados a nos desprender de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, desprendendo, nos despindo do pecado e do peso. O peso é algo que nos sobrecarrega, mas ainda não é pecado. E no Antigo Testamento, em Números, no capítulo 19, Deus estabelece o ritual da novilha vermelha. Uma novilha, uma bezerra vermelha, que teria que ser morta num certo ritual, o seu corpo todo queimado, e muitos detalhes acompanham essa determinação. Isso é um estatuto que Deus estabeleceu. E aquela cinza teria que ser guardada, levada para um local limpo, e aquela cinza seria guardada num depósito para ser usada por qualquer pessoa que precisasse. Pegava um pouco daquela cinza, botava num pote de água, misturava, e aquela água virava água purificadora. Purificadora de quê? Aí Deus passa a determinar. Há situações que fazem a pessoa ficar impura cerimonialmente, não em pecado, mas impura.
Por exemplo, tocar no morto, tocar num bicho imundo, tocar fezes, sujeira no esgoto, tudo isso faria a pessoa ficar imunda. Qual a consequência da imundícia? Em princípio, diante de Deus, a pessoa ficaria impossibilitada de estar na presença de Deus, porque estava impura. Então, ela teria que ser aspergida com aquela água purificadora para ela ser purificada e poder estar, então, na presença de Deus. Se ela não fosse purificada, ela ficaria imunda. E daí? A imundícia passa. A pessoa imunda tocava uma outra, a outra ficava também imunda. E isso passava de um para outro. De uma forma interessante, nós não sabemos explicar, o capítulo 20 seguinte começa logo com a morte da Miriam. Por que a Miriam morreu? Ela deu lugar à impureza e falou mal de Moisés. Ela chegou a ficar leprosa, foi curada, mas teve que ficar impura fora do arraial. Ela é um símbolo das consequências da impureza. E, por fim, ela morreu sem honras. A Miriam foi aquela irmã mais velha de Moisés, talvez uns 10 anos mais velha que Moisés, e ela foi enterrada assim sem muitas honras. Apenas um versículo descreve a morte dela e a vida continua normalmente. Ela foi contaminada pela impureza, mas aquela impureza passou para outros também. E nós vemos então nesse capítulo 20, o povo murmurando contra Moisés. A murmuração começou da Miriam lá atrás, que deu lugar à impureza. Essa impureza passou para o povo que se rebelou contra Moisés. E Moisés ficou tão indignado que bateu na rocha e desobedeceu a Deus, pecou contra Deus. A impureza foi contaminando outros e outros e outros. E por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida, foi punido por Deus. Evidentemente, Moisés continua sendo um ungido de Deus, mas não entrou na terra prometida, foi uma das consequências da impureza que vinha lá de trás, foi passando de uma pessoa para outra e outros, e o povo ali, já bem contaminado, contaminou também o Moisés. Nós precisamos criar um ambiente de santidade na igreja. Quando a gente abriga na igreja um ambiente onde se fala de futebol, de carnaval, de dinheiro, ganhar dinheiro e assuntos humanos, roupas e vaidades, etc., etc., isso, no meu entender, é impureza que contamina um ambiente da igreja. Não deveria sair da nossa boca nenhuma palavra disforme, torpe, e somente palavras para edificação, transmitindo graça aos irmãos. Qualquer brincadeira pilhéria, para mim, no mínimo, é impureza. Eu não vou chegar a dizer que isso é um pecado, mas é uma impureza que contamina os outros também. Quando alguém está contando uma novela e uma carnalidade ali, comes e bebes, o churrasco que ele comeu e tal, sei o quê, aí esse assunto contamina os outros assuntos. Isso é uma impureza que precisa ser lavada com a palavra de Deus. Quando alguém estiver contando uma vantagem no churrasco que comeu um monte de churrasco, meu irmão, jogue água purificadora ali. Diga, a Bíblia diz, não só de pão viverá o homem, muito menos de carne. Não é de comida o reino de Deus. Justiça, paz, amor, vamos falar dessas coisas que nos trazem esperança, e não falar de churrasco, de carne, de comidas e bebidas, entendeu? Eu não chego a dizer que isso é um pecado, mas isso é uma impureza que contamina. Se alguém começar a contar muita vantagem, que comeu churrasco assim, assado, daqui a pouco o ambiente ali à sua volta está conversando coisas carnais assim, mundanas, materiais, coisas deste mundo. Contamina o ambiente. A impureza contamina o ambiente e passa para outros também. Daqui a pouco descamba o assunto para carnaval, para futebol, para dinheiro, para sexo e por aí vai. Impureza contamina. Precisa ser aspergida com
a água purificadora. Qual é a água purificadora? É a palavra de Deus. E quando esses assuntos começam entre crentes, entre irmãos, isso é impureza que precisa ser purificada com a água purificadora. Tenha sempre na sua mente a palavra de Deus e a vontade de glorificar o Senhor. Cuidado com a rodinha de crentes. Eu não vou chamar roda de escarnecedores, que às vezes acaba virando sim, mas a roda de crentes que propagam a impureza. Alguém vem com uma impureza na mente, daqui a pouco vários estão conversando sobre aquele assunto de impureza e precisa que alguém chegue ali com a água purificadora da palavra de Deus para purificar o ambiente. Na igreja a gente vai conversar de assuntos carnais, mundanos, assuntos que não são de Deus. Vamos aplicar a água purificadora da palavra de Deus. Ajude seus irmãos, ajude suas irmãs com a água purificadora da palavra de Deus.